Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que a gente volta ao nosso estudo da obra Mecanismos da Mediunidade. Estamos estudando agora o capítulo 23, o capítulo que trata do animismo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fazer a nossa prece, pedindo aos benfeitores espirituais que nos abençoem, aos nossos anjos da guarda, a toda equipe espiritual encarregada de nos preparar também para a mediunidade do terceiro milênio. Permita, Senhor Jesus, que neste momento possamos estar envolvidos pela espiritualidade, possamos buscar um entendimento maior para sabermos quão importantes são os dons da alma e o quanto nós temos a caminhar para desenvolver estes dons, alcançando um nível de trabalho extremamente superior, apurado, está no nosso próprio caminho, no nosso próprio desenvolvimento, alcançarmos este nível de trabalho. Mas precisamos, Senhor, com humildade, com sinceridade nos corações, ir vencendo passo a passo todas as dificuldades que surgem para alcançarmos com segurança, com humildade e com muito trabalho, esse patamar de espírito livre, consciente das suas atribuições, consciente da sua inferioridade, mas também da sua potencialidade em trabalhar para a própria, o próprio crescimento, a própria extensão dos planos do Criador. Que Deus nos abençoe e nos direcione no nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós começamos a ver na semana passada o que é animismo. Animismo vem da palavra ânima, do latim alma, que são os dons da alma, e é diferente da mistificação. A mistificação, sim, ela tem uma participação consciente ou inconsciente negativa, porque se ela é consciente, ela é uma falta de caráter do médium. E se ela é inconsciente, é um processo obsessivo, quando se dá crédito pensando ser uma personalidade espiritual e outra está vinculada ao médium por hábitos, por atitudes. Mas o animismo é diferente. O animismo são dons da própria alma, como a dupla vista, como a psicometria, como dons que vão surgindo à medida que vai se depurando, à medida que vai se diminuindo as resistências e a influência da matéria. Observemos os doentes terminais, aqueles que estão quase chegando ao momento da libertação, e em muitos casos eles conseguem ter visões de espíritos que vêm visitá-los. Então eles comentam com os familiares: olha, hoje determinada pessoa esteve aqui comigo, conversou, como se estivesse me preparando para libertar. E a gente não leva muito a sério, né? Ou então acha que o doente está tendo alucinações, que é feito de algum medicamento, mas é justamente quando a influência da matéria já está cada vez menor, a preponderância do espírito maior. Então, naturalmente, ele alarga, ele dilata a capacidade visual, a capacidade, né, auditiva, e consegue ter uma percepção do mundo espiritual com uma naturalidade tão grande, a própria mente, nesse momento, já não consegue fazer aquele parâmetro se aquela pessoa está encarnada ou desencarnada. Para ele é uma visita comum. E por encarar dessa forma, e por ter menos influência da matéria, ele consegue ter uma percepção muito boa. Daí a gente vê que se nós conseguirmos diminuir
tanto a influência como os desejos materiais de posse, de conquista, colocar cada um no seu lugar. Tudo tem um momento, tudo tem um trabalho, tudo tem uma direção que nós vamos dar, de energia, de luta, de renúncia, mas cada propósito tem que ter um lugar específico na nossa vida. Nós não podemos esquecer nunca da nossa natureza espiritual. E quando essa natureza espiritual consegue preponderar, quando ela consegue sobrepujar a influência da matéria e dos prazeres materiais, aí a gente acende a percepção espiritual. Nós alcançamos um nível maior, tanto de percepção como de, de convivência natural com os nossos irmãos, que aguardam que a humanidade saia dessa infância longa, que vem se dilatando por encarnações e encarnações, e amadureça para a vida espiritual ativa. Na semana passada, nós paramos no termo semelhanças das criaturas. Bom, vamos lá. Somos necessariamente impelidos a reconhecer que se os vivos da Terra e os vivos do além respirassem climas evolutivos fundamentalmente diversos, a comunicação entre eles resultaria de todo impossível pela impraticabilidade do ajuste mental. Então, ele já começa colocando para nós, demitizando uma crença. Se os encarnados e os desencarnados, ou os vivos da Terra e os vivos do espaço, estivessem numa condição diferente, né? Ou, como ele coloca aqui, respirassem climas evolutivos fundamentalmente diverso, o que não é verdade. Nós estamos num único universo, com dimensões de vida diferentes. Desde o reino mineral, a angelitude, estamos no mesmo universo. Estamos entrando neste caminho que é a humanidade caminhando para a angelitude. E nesse trajeto entre humanos e anjos, nós convivemos com seres desencarnados, que nem sempre estão envolvidos por propostas espirituais. Não é porque desencarnou que vai para o umbral, que vai para a colônia, que vai para o hospital de tratamento, ou que vai trabalhar em determinado setor. Grande parte continua vivendo na nossa sociedade, frequentando os lugares que trabalhavam, morando nas casas que residiam, convivendo com os familiares dentro de casa. Isso não é um processo de oração, de libertação dessas almas, elas acabam por confundir, já que é muito próximo o estado de desencarnado do encarnado, eles não conseguem diversificar, que mudaram de dimensão de vida e agora pertencem a um campo mais aberto de oportunidade. Então se recolhem e convivem conosco. E nós, cada vez mais presos aos interesses, às programações, às distrações, aos nossos desejos materiais, criamos quase que um isolamento, perdão, dessas entidades. É como se elas estivessem numa outra dimensão totalmente diversa da nossa. E o que não é bem assim. Eles estão numa outra dimensão, mas que conecta com a nossa, que está dentro da nossa dimensão. O mundo espiritual começa do interior do nosso planeta para cima. Nós temos regiões trevosas que estão cada vez mais nas profundezas abissais do planeta, como temos colônias que estão cada vez mais nos altiplanos da atmosfera.
E nós estamos ali na crosta, convivendo com aqueles que estão embaixo, com aqueles que estão em cima, pela nossa sintonia mental. Então, não há uma outra dimensão que impossibilite a uma outra dimensão possível de encontrarmos lacunas de comunicação, porque nós já temos as lacunas de convivência. Mesmo que eu não aceite, que eu não veja, que eu não perceba, que eu não dê conta, não impede que os espíritos vivam em nossas casas, frequente os bares, frequente as reuniões que nós participamos, frequente as religiões que estavam vinculados. Seres em desenvolvimento para a vida eterna, uns e outros, encarnados e desencarnados, guardam consigo, seja no plano extrafísico, preparando o retorno para o campo terrestre, ou no plano físico em direção à esfera espiritual, faculdades adquiridas no vasto caminho da experiência, as quais lhes servirão de recursos à percepção no ambiente próximo. Então, nós levamos conosco aquilo que adquirimos aqui em conhecimento e trazemos do mundo espiritual especializações que fazemos, cursos que participamos, novas atividades para desenvolver na Terra. Há um intercâmbio entre as vidas. Daí a proximidade da convivência. Tem cada espírito, em vias de reencarnação, todos os meios de que já se muniu para continuar no círculo dos encarnados o trabalho de aperfeiçoamento que lhe é próprio, conservando-os potencialmente no feto, tanto quanto possui o espírito encarnado, todas as possibilidades que já entesourou em si mesmo para prosseguir em suas atividades no plano espiritual depois da morte. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nascemos trazendo conosco uma grande quantidade de experiências que talvez venham apagadas, bloqueadas algumas, esquecidas outras, para que possamos desenvolver uma ou outra que está pendente ou que está de acordo com o quadro social que fomos inserido para um melhor aproveitamento do grupo. De repente, nós fomos em encarnações passadas conhecedores da medicina ou da arte, e nesta atual encarnação isso vem bloqueado para que a gente possa desenvolver outras ciências, seja no campo das exatas, no campo das humanas, para que a gente possa crescer em conhecimento como espírito. E quando desencarnarmos, nós recuperamos aquelas que foram temporariamente eclipsadas pelo véu do esquecimento, porque fazem parte da nossa cultura, e acrescentamos as que adquirimos em vida. E ocorre também que em espírito, estando bem ajustado ao plano espiritual, nós venhamos a estudar profundamente, seja no campo de alguma ciência que, quando encarnados, vamos ter a oportunidade de desenvolver, seja no campo da arte, da educação, ou mesmo do relacionamento pessoal, para que possamos aproveitar a oportunidade de conviver bem com todos aqueles que estão à nossa volta, de forma a não levar conosco rancores, brigas, ódios, ciúmes, intrigas. É um momento de amadurecimento do espírito para aproveitar tudo que já adquiriu e enriquecer com a atual existência. Assinalada essa observação, é fácil observar que a criatura na Terra partilha, assim, até certo ponto, dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada nas esferas imediatas à experiência humana, conseguindo às vezes desenfaixar-se do corpo denso e proceder como a inteligência desenleada do indumento carnal,
ou ainda obedecer aos ditames dos espíritos desencarnados como agente mais ou menos fiel de seus desejos. Olha que isso aqui é muito profundo, ele diz. Observando bem essa questão, é fácil ver que a criatura partilha até certo ponto dos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada. Todos os nossos desejos não são diferentes dos desejos dos espíritos desencarnados. Talvez eles estejam com outro foco por não estarem tão presos às nossas necessidades. Nós precisamos de trabalhar, precisamos da remuneração, precisamos encaminhar almas, precisamos defender o nosso lar das influências espirituais, precisamos buscar um modo, né, de crescer espiritualmente, seja através de uma filosofia, de uma religião, da prática no bem. Para eles não é diferente. A vida espiritual é muito próxima da Terra, porém melhorada. Então, nós partilhamos, até certo ponto, dos mesmos sentidos que caracterizam a criatura desencarnada nas esferas imediatas da experiência humana. E consegue, às vezes, o encarnado desenfaixar, olha o termo que ele usa, né? Como se nós estivéssemos presos com uma atadura, que é a carne, ele consegue aos poucos se libertar, ter alguns instantes, né, de consciência de espírito, e na consciência de espírito, nós que temos uma casa mental em 3 pavimentos, do superconsciente, do consciente, do inconsciente, a maneira que ele consegue desenfaixar, ele desce ao inconsciente, a cristalizações mentais, a traumas, a dificuldades, a problemas de relacionamento, e passa para o consciente através de uma manifestação aparentemente mediúnica, mas num processo que é a própria alma do médium que comunica. Ele está inconsciente porque desceu ao inconsciente e traz experiências que não são desta vida e relata como se estivesse contando a história de alguém. Então ele passa a ser médium de si mesmo. Encontramos nessa base a elucidação clara de muitos dos fenômenos do faquirismo vulgar, em que o espírito encarnado, ao desdobrar-se, pode provocar-se em relativo estado de consciência certa classe de fenômeno físico, enquanto o corpo carnal se demora na letargia comum. O próprio faquirismo é um desenvolvimento do animismo, da capacidade de anular a dor, daqueles faquires que andavam sobre as brasas sem se queimarem, através de uma extensa concentração. Fortalecem ali o corpo físico para suportar. Nós temos nos processos de hipnose, e essa concentração é uma auto-hipnose, aonde o hipnotizador conseguia uma analgesia tão grande que era utilizada, por exemplo, em guerras, onde faltavam anestesias para algum tipo de procedimento, operava-se através da própria indução mental, através da hipnose. Então, nossa mente tem uma capacidade gigantesca de recursos. Nós não conhecemos praticamente nada das nossas possibilidades, a não ser quando vislumbramos as almas que estão à frente, aquelas que estão um pouco mais à frente, como os grandes médiums, né? Almas como Ivone Pereira, que tinha uma psicometria fora do comum, uma alma que só de olhar para uma pessoa conseguia enxergar nas vibrações daquele espírito encarnações passadas, sem precisar de uma concentração, ou de um trabalho de passe, ou de um recolhimento. Era natural. Ela estava num recolhimento constante e dava a ela condições de chegar, como ela cita no livro Devassando o Invisível, à época que morava na cidade
de São João del Rei, de passar pela rua e ver aquelas procissões antigas ligadas à monarquia, aonde aquelas personalidades da sociedade que eram ligadas ao poder monárquico eram carregadas em carros sustentadas pelos braços fortes dos escravos. Claro que isso já não acontecia quando ela morava lá, mas a vibração da cidade traz essa história na sua essência, na sua alma, na sua psicosfera. E um médium com a sensibilidade dessa, observemos que a gente sempre cita médium, mas não tem uma intervenção espiritual, nem ela está intermediando ninguém, por isso é um dom anímico. Ela naturalmente observa como se estivesse em uma sala de cinema e ali vê quadros, vê cenas que se desdobram com naturalidade, através do que? Da elevação daquela alma já aventurosa nos trabalhos espirituais, com a grande renúncia, uma alma que não acumulou nada de si mesmo a nível de patrimônio, quando desencarnou, não tinha nada no seu nome para preocupar em deixar, em fazer testamento, em dividir bens. Pelo contrário, deixou um exemplo muito grande que nós devemos buscar para aqueles que querem trabalhar neste campo espiritual e investir no seu próprio crescimento. Nesses aspectos, surpreendemos multiformes processos de obsessão nos quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordações, segundo as dívidas kármicas que se acham presas. Então, algumas pessoas que conseguem, às vezes, se desenfaixar um pouco da resistência física, acabam se submetendo a processos obsessivos, obsessores que têm conosco ligações profundas, e eles conseguem engessar essa alma em pensamentos deprimentes, em pensamentos obsessivos, que vão levar a grandes desequilíbrios orgânicos. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com pessoas que passam por processos dessa natureza, fixações mentais, problemas que a pessoa traz e que não procura os recursos médicos ou de psicologia para poderem se libertar de traumas, de sentimentos que não foram digeridos. E se não tem nesta vida a gênese, com certeza, trouxemos o passado. E aí cabe a terapia do perdão, de pedir perdão, de trabalhar no bem para se proteger dessa ação magnética, que aproveita o estado de desdobramento e impõe à alma um certo grau de cobrança e ela fica praticamente engessada naquela cobrança, não conseguindo se libertar. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando na realidade exprimem a si mesmas a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que a subjugam. Então, quando nós estamos fazendo um tratamento de um processo anímico, na maioria das vezes nós estamos fazendo uma psicoterapia espiritual. Então, muito amor no trato com a comunicação. Mesmo que você já tenha noção que ela é anímica, que ela é a história do subconsciente, do inconsciente, do médium, que não tem a percepção. Para ele, aquilo ali é como se algo estivesse acontecendo, mas ele retorna ao passado.
e coloca para fora os seus próprios traumas. Às vezes, uma falta de tato ali do doutrinador, quando ele é muito rude, quando ele é, às vezes, inadequado, inabilitado para aquela tarefa, qualquer coisa que possa fazer com que o médium, que é o comunicante, ele sinta talvez não acolhido ou até mesmo agredido por algumas palavras, vai refletir quando ele voltar à consciência. Mesmo que aquilo ali esteja lá no inconsciente, você está jogando algo lá dentro que vai refletir no agora. Por isso que é uma psicoterapia. Se nós temos que ter carinho com aqueles espíritos que chegam, para que se sintam acolhidos, já que nós estamos no Consolador, e o Consolador é aquele que consola a dor, que diminui a dor, que apresenta propostas, que dá aos nossos companheiros um incentivo de trabalho. Nós não podemos, ao mesmo tempo, ser rudes no trato com as pessoas, ou de alguma forma criticar aquilo que estão fazendo. Estamos ali para ouvir, para falar de Jesus, para darmos uma proposta a eles. Quem sabe, às vezes eles vão nos julgar, mas quem são vocês para falar de Jesus? E a gente fala, nós somos o exemplo. Somos tão pequenos como você, mas já buscamos a verdade. E você também pode. Este é o convite para este momento. E desarmando todas aquelas, às vezes o espírito, num processo anímico, manifesta um ódio tremendo, porque sofreu, porque foi perseguido. E aí que você tem que ter mais carinho, é mesmo, doeu demais, mas olha só a oportunidade que você tem agora de vencer, mais infeliz que você que sofreu é aquele que te fez sofrer, porque este deve à justiça divina. Você com certeza quitou os seus débitos e agora vai se tornar um espírito livre, sempre apresentando propostas, nunca naquela crítica, mas é assim mesmo, as coisas são difíceis, todo mundo sofre, aqueles, né, dizeres que não acalentam, que não acrescentam, que não contribui em nada. Nós não vamos doutrinar, não vamos impor uma crença, uma doutrina, mas nós temos o dever de acolher, de escutar, de entender o processo que aquela alma passou e, com certeza, apresentar uma proposta a ser pensada. Animismo e hipnose. Imaginemos um sensitivo a quem o magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito, pela deliberada regressão da memória, e o deixasse nessa posição durante semanas, meses ou anos a fio. Teremos exata compreensão dos casos mediúnicos em que a tese do animismo é chamada para explicação necessária. Fixa-se num ponto. Se você pega um magnetizador que faz uma regressão, você está com 50 anos de idade, ele te regride até os 15 e te deixa ali, a sua mentalidade vai viver em torno daqueles valores que você tinha quando tinha 15 anos, porque ele fixou a sua mente naquele ponto. E sem a ação dele, você não consegue retornar. Assim acontece com o animismo. Existe uma fixação numa experiência que está lá no inconsciente. E no momento que o espírito tem uma certa liberdade, essa fixação vem à tona como uma comunicação, porque ela precisa ser digerida. Ela precisa ser resolvida. É um problema que está cristalizado. Ele tem que ali, aos poucos, amolecer com o perdão, com o entendimento, com a renúncia, e ele vai deixando aquele estado mineral do cristal
para diluir e não apresentar mais um ponto de parada no crescimento. Nós já estamos cá na frente, em outra encarnação, mas estamos presos naquela experiência que se apresenta agora como um fenômeno anímico. O sujeito, nessa experiência, declarar-se-ia com a personalidade invocada pelo hipnotizador, entrando em conflito com a realidade objetiva, mas não deixaria por isso de ser ele mesmo sob o controle da ideia que o domina. Ele está preso naquele ponto, e aquilo ali reflete nele automaticamente. Nas ocorrências várias da alienação mental, encontramos fenômenos assim tipificados, reclamando larga dose de paciência e carinho, porquanto as vítimas desses processos de fixação não podem ser categorizadas à conta de mistificadores inconscientes, pois representam de fato os agentes desencarnados a elas jungidos por teias fluídicas de significativa expressão. Tal acontece ao sensitivo comum mentalmente modificado na hipnose de longo curso, em que se demonstra a influência do magnetizador. Há muitos desequilibrados mentais que estão presos num comportamento ridículo ou numa atitude agressiva. E o tratamento que nós temos para isso são as medicações hipnóticas, às vezes as clínicas de reabilitação, porque o convívio se torna impossível. Mas a oração, o pedido a Deus para o reconforto, com certeza pode melhorar esses quadros. Nós temos, por exemplo, no livro Libertação, a história, né, de um dos espíritos ligados a Gregório, se não me engano, de nome Saldanha. Ele tinha um personagem ligado a ele, internado no hospício. E ali, né, o trabalho de Gubbio, de André Luiz, eles atendem aquele ser que estava internado, desequilibrado, por ação obsessiva, para que ele pudesse se libertar daquele jugo e apresentar melhoras para voltar a ter dignidade de vida, conquistando a confiança daquele espírito, para que mais tarde pudessem desarticular todos os planos sombrios de Gregório. Desobsessão e animismo. Nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidade medianímicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provação, uma vez que são em si próprias espíritos sofredores ou conturbados, quanto quaisquer outros que se manifeste exigindo esclarecimento e socorro. Não há diferença para o fenômeno mediúnico. Você recebe na desobsessão um espírito que tem lá uma dívida com outra pessoa que está cobrando, e você tem todo o cuidado para com ele, faz uma leitura, faz uma prece. E às vezes um companheiro da sala que vive um processo de animismo e que naquele momento estorna as suas emoções do passado, é um espírito sofredor, que aparentemente, estando encarnado, está num estágio melhor, mas ao momento que ele se desincumbe um pouco da matéria, retorna às experiências desagradáveis e precisa do mesmo cuidado e do mesmo trato. O amparo espontâneo e o auxílio genuinamente fraterno lhes reajustarão as ondas mentais, concurso esse que se estenderá inevitavelmente aos companheiros do pretérito que lhe assediam o pensamento, operando a reconstituição de caminhos retos para os sensitivos corporificados na Terra, tão importante e tão nobre em sua estrutura, quanto aqueles que os doutrinadores encarnados se propõem traçar para os amigos desencarnados menos felizes. Se nós queremos a nossa proposta de desobsessão, que o espírito que chega sofrendo, perseguido, doente, encontre o equilíbrio, nós queremos da mesma forma que o companheiro que passa pelo processo anímico
consiga libertar-se desse passado que o prende, que mesmo ele estando aqui, ele continua preso, ele não deixa com que ele cresça, que ele seja um espírito livre, mas conseguindo diluir o passado naturalmente, vai refletir um estado de alma muito melhor no presente, dando-lhe segurança para os caminhos futuros. Aliás, é preciso destacar que o esforço da escola, seja ela o recinto consagrado à instituição primária ou a instituto corretivo, funciona como recurso renovador da mente, equilibrando-lhe as oscilações para níveis superiores. Não há novidade alguma no impositivo da acolhida magnânima aos obsessores dessa natureza, hipnotizados por forças que os comandam espiritualmente à distância. Então, se nós conseguimos resgatar o espírito hipnotizado, quebrando aquele vínculo com os obsessores, e muitos obsessores acabam, às vezes, seguindo o modelo, o exemplo daquele que foi resgatado e se entregando a uma nova proposta, também aquele que está no animismo e que tem espíritos que alimentam as recordações do inconsciente podem se libertar a partir do momento que a reunião mediúnica tem consciência de tudo isso e trabalha para a libertação do espírito no processo do animismo. Animismo e criminalidade. Os manicômios e as penitenciárias estão repletos de irmãos nossos obsidiados, que alcançam um ponto específico de suas recapitulações do pretérito culposo, a falta de providências reeducativas, nada mais puderam fazer que recair na loucura ou no crime, porque, em verdade, a alienação e a delinquência, na maioria das vezes, expressam a queda mental do espírito em reminiscências de lutas pregressas, à semelhança dos alunos que voltam à lição com recursos deficitários, incorrem lamentavelmente nos mesmos erros. Toda criatura que comete um crime, que comete um erro, que está num processo desse, na verdade, não reencarnou para isso. Reencarnou para uma nova oportunidade, mas cedeu às suas incapacidades ou à falta de providências reeducativas, ou falhou o processo social e ele recaiu nos mesmos erros. É como às vezes quando a gente vê policiais que acabam cometendo crimes. Espíritos que já são criminosos em si reencarnam para lutar contra o crime que está fora de si, mas que reflete ainda as suas próprias índoles, que ainda não foram totalmente vencidas, acabam recaindo nos próprios erros. E também, né, quando nós falamos aqui em manicômios, porque muitos que estão enlouquecidos cederam a processos obsessivos. Eram almas que lutaram até onde conseguiram, mas todos têm um limite, e eles não foram capazes de buscar, através do trabalho, se libertar da própria inferioridade que existe dentro deles. O ressurgimento de certas situações e a volta de marcadas criaturas ao nosso campo de atividade, do ponto de vista da reencarnação, funcionam em nossa vida íntima como reflexos condicionados, comprovando-nos a capacidade de superação de nossa inferioridade antigamente positivada. Se estivermos desarmados de elementos morais suscetíveis de alterar-nos a onda mental para assimilação de recursos superiores, quase sempre tornamos as mesmas perturbações e a mesma crueldade que nos assinalaram as experiências passadas. Olha o que ele nos diz aí. Quer conhecer sua vida passada? Exclui o processo moral. A instrução espiritual, religiosa. E aí você vai ver aquilo que você é.
Ela vai ver o seu mundo íntimo, desagradável, arrogante, prepotente, sensualista, materialista. Porque nós somos diferentes agora pelo processo de educação familiar e religioso. É essa a diferença que nós temos daquilo que nós fomos. Se nós formos uma pessoa que encarna num meio onde não tem essa preocupação em resgatar a alma das suas experiências passadas, naturalmente nós vamos cair nos mesmos erros das experiências que já alimentamos. Nesse fenômeno reside a maior percentagem das causas de insânia e criminalidade em todos os setores da civilização terrestre, porquanto é aí, nas chamadas predisposições mórbidas, que se rearticulam velhos conflitos, arrasando os melhores propósitos da alma, sempre que se descure de si mesma. Então, nós encarnamos com um propósito positivo, mas por força das circunstâncias e por débitos sociais, encarnamos em um meio complexo, aonde não há uma preocupação com o crescimento moral. E por que a gente bate sempre nesse crescimento moral? Porque quando a criatura tem novos anseios, ela muda a vibração e aspira uma vibração melhor, que faz com que ela possa crescer. Melhora as companhias espirituais e afasta da criminalidade que existe dentro dela. Mas se ela se despreocupa totalmente com isso, se ela tem uma educação marginalizada, aonde ele mostra que é preciso roubar para ter, para poder sentir-se bem, ela precisa do ter, ela precisa do poder, ela precisa corromper, ela precisa pisar, desrespeitar, ela vai emergir de si o que há de pior. Quantos que estão no poder, sem crítica a ninguém e a lado nenhum, mas que chegam ao poder e se corrompem pela facilidade que o poder concede, dos recursos financeiros gigantescos. Se ilude com aquela realidade que não lhe pertence. Ela veio para lutar contra a própria corrupção. E por não ter valores morais e ceder à influência do meio que quer manter o sistema dessa forma, ela acaba cedendo. E daí muitas pessoas falam, mas na política nós só temos pessoas que são, imorais. Claro que não. Nós tivemos Bezerra de Menezes, deputado, médico, e morreu sem recurso financeiro nenhum. Porque o coração era muito maior do que tudo aquilo que ele recebeu. Dividiu com aqueles aos quais ele se sentia responsável em ajudar. Nós tivemos Eurípides Barçanufo, vereador, trabalhou até o último momento da sua vida na tentativa de salvar aqueles que estavam presos à epidemia da época. Nós tivemos Caibar Schultz, prefeito, sem se corromper. Então, por que eu tenho que me deixar? Se eu estou num meio onde a corrupção está em volta, pode ter certeza, é para lutar contra ela. A vida está me mostrando o que eu tenho lá no íntimo. E se eu não colocar os valores morais, nós vamos ceder àquilo que já somos. Nós estamos sempre no meio para lutar contra a diversidade desse meio, para clarear aonde está escurecido pelo comportamento social comum. E quanto mais informação, quanto mais dignidade, quanto mais exemplos bons, quanto mais estudo, quanto mais esforço, o espírito começa a se desvincular das suas próprias dificuldades, vencendo as suas provas, e daí se responsabilizando para outras. Convenhamos, pois, que a tarefa espírita é chamada de maneira particular
a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecendo a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo. Por meio dela, são eles endereçados à esfera iluminativa da educação e do amor, para que os sensitivos estagnados nessa classe de acontecimentos sejam devidamente amparados nos desajustes de que se vejam portadores, impedindo-se-lhes um mergulho nas sombras da perturbação e recuperando-se-lhes as atividades para a sementeira de luz. Aí está a responsabilidade da doutrina espírita. Para onde vão mandar aqueles que são, então, criaturas portadoras desse fenômeno? Vão, aos poucos, sensibilizá-los para que cheguem às casas espíritas e que busquem a assistência de reuniões bem estruturadas, fundamentadas no conhecimento doutrinário. Assim, nós terminamos esse capítulo muito profundo da fixação mental em regiões do inconsciente. E na semana que vem, iniciaremos o capítulo, que é intitulado Obsessão, os estudos de todos os fenômenos que correspondem aos processos da mediunidade no mais baixo teor de expressão, que é o processo obsessivo. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, mestre e amigo, nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos de reflexão e de entendimento, onde podemos refletir um pouco sobre a questão do animismo e entender que é um fenômeno natural para aquelas almas que estão presas em alguma parte do seu passado e que podem, através do exercício das reuniões mediúnicas saudáveis, conseguir se libertar dessas dificuldades, reajustar o pensamento, melhorar a assimilação das correntes mentais superiores, para aos poucos se reajustar à vida. Abrace, Senhor, a todos aqueles que se predispõem ao crescimento espiritual. Dai-nos força, coragem e discernimento para enfrentarmos todos os obstáculos que surjam numa busca incessante de vida e de crescimento. Abençoe, Senhor, o lar cristão Paulo de Tarso, que ele possa receber também de nossos pensamentos a energia para recompor a saúde do corpo e da alma de nossos companheiros que lá estão, reajustando eles, Senhor, para se libertarem das mágoas, das dores, das dificuldades, das limitações que a decrepitude impõe ao corpo físico, mas que aos poucos diminui a influência sobre o espírito, que de lá sai vitorioso para a vida nova. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, por este momento de estudos e de reflexão. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse momento. Na próxima semana possamos continuar estudando. Até lá.